Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar os nossos encontros com Jesus para que a gente aprenda mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Vamos lá? Todo mundo junto? Bartimeu encontra Jesus. O nosso texto bíblico está lá em Marcos, no capítulo 10, dos versículos 46 até o 52, e em Lucas, no capítulo 18, dos versículos 35 até o 42. Então, o nosso texto bíblico de hoje está nesses dois livros, Marcos e Lucas. Certa vez, Jesus estava indo para Jerusalém com os discípulos dele. Toda vez que Jesus estava passando, uma grande multidão acabava seguindo ele também. Quando Jesus chegou lá em Jericó com os discípulos dele, um homem soube que ele estava por ali. Esse homem chamava Bartimeu. Ele era filho de Timeu. E Bartimeu, ele era um homem que tinha uma deficiência, ele era cego. E naquela época, as pessoas que tinham alguma deficiência, elas não podiam participar das atividades tradicionais que todo mundo participava. E como que eles faziam para se sustentar? Eles ficavam na porta de algum templo ou na beira das estradas pedindo esmolas. E eles não eram respeitados como pessoas religiosas e eles também não tinham nenhum status social, né? Eles não podiam ser considerados como pessoas normais. E eles até tinham o hábito de usar uma capa que durante a noite eles se protegiam, porque eles não tinham moradia, né? Eles se protegiam contra o frio, chuva, e durante o dia aquela capa ela era aberta, né? E eles acabavam usando a capa para pedir esmola. E Bartimeu não estava vendo nada do que estava acontecendo, né? E só de ouvir aquele barulho da multidão ali, ele queria saber o que era aquilo. Foi quando falaram para ele que era Jesus que estava passando por ali. E aí, nessa hora, ele não teve dúvida se é Jesus que está passando, né? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam ali acompanhando Jesus começou a brigar com Bartimeu, falando para ele ficar quieto, porque ninguém queria escutar um cego gritando, né? Todo mundo queria escutar Jesus, né? Se ele falasse alguma coisa, todo mundo queria prestar atenção em Jesus. Mas Bartimeu fazia o quê? Gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E vocês acham que Jesus conseguiu escutar Bartimeu? Sim, Jesus parou ali naquele momento e ele ouviu que aquele homem estava chamando por ele e nada mais era importante do que ir lá e dar atenção, né, para aquela pessoa que precisava de Jesus. E aí Jesus pediu para que levassem Bartimeu até ele, porque ele era deficiente visual, ele não conseguia chegar até Jesus, né? E aí, naquela hora, as pessoas falaram para Bartimeu: ânimo, Bartimeu, Jesus está chamando por você. E ele, mais que depressa, levantou, jogou a capa dele para o lado, deu um pulo e foi ali direcionado pelas pessoas até chegar em Jesus. E ele ficou muito feliz, né? Porque Jesus tinha ouvido ele, mesmo ele sendo cego, ele gritando no meio daquela multidão. Jesus escutou, né, o chamado dele. E aí Jesus perguntou para ele: "O que que você quer que eu te faça?" E Bartimeu, ele era cego, ele era pobre, ele vivia na rua, né, pedindo esmola, e ele podia ter pedido uma capa nova, ele podia ter pedido dinheiro, né, para não ter que pedir mais esmola, porém ele pediu algo que era o mais importante para a vida dele. Mestre, eu quero ver. Ele pediu para que Deus desse para ele a oportunidade de ver, né, de ter ali a visão dele curada. E Jesus, naquela hora, atendeu o pedido de Bartimeu e, no mesmo momento, ele começou a enxergar. E o que fez Bartimeu enxergar? Foi só a mão do Senhor ali sobre ele? Não, né? Ali também teve a fé de Bartimeu. Ele foi curado porque ele acreditou que Jesus era capaz de transformar a vida dele e de restaurar a visão dele.
Bartimeu, ele teve fé, ele acreditou que Deus podia mudar a vida dele, curar, né, aquela deficiência que ele tinha, e agora ele não precisava mais viver sem enxergar as coisas do mundo. A vida dele ia ser completamente diferente, porque agora ele estava vendo, né? E ele ficou tão feliz por ter começado a enxergar a partir da misericórdia, né, do Senhor ali, que ele começou a adorar a Deus e começou a seguir Jesus. E todas aquelas pessoas que estavam ali, né, aquela multidão, quando viram aquele milagre que Jesus tinha feito, elas também começaram a glorificar a Deus. Nós vimos aqui que Bartimeu chamou por Jesus e Jesus escutou, né, aquele momento ali que ele estava clamando, né, pedindo para que Jesus escutasse ele. E nós temos que confiar que Jesus ele é poderoso e que quando nós chamamos por ele, ele também escuta, né, o nosso pedido, o nosso clamor, a nossa voz. E Bartimeu acreditou que Jesus poderia mudar a vida dele. E nós temos que acreditar que Deus também pode mudar a nossa vida. Ali no início, a gente vê que muitas pessoas tentaram fazer com que Bartimeu desistisse, né? Falaram para ele parar de chamar por Jesus, que ele não ia ser ouvido, né? Mas ele continuou gritando, ele continuou insistindo até Jesus escutar, né, a voz dele. Então Jesus ele nos ouve quando nós chamamos por ele. E Jesus, ele é o nosso melhor amigo, né? Ele pode ouvir os nossos problemas, as nossas dificuldades e nos ajudar. E o que nós devemos fazer? Nós devemos orar sempre pedindo para que Jesus aumente a nossa fé, para que a gente possa continuar seguindo a Jesus, crendo que Ele pode todas as coisas. E nós também devemos nos alegrar, né? Sempre com o cuidado do Senhor em todo o tempo. Tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus é para cada um de nós, isso tem que trazer alegria para o nosso coração, né? Todo esse cuidado de Deus tem que nos deixar alegres e nos fazer pessoas confiantes, né? Cada vez mais no cuidado de Deus com a nossa vida. E o nosso versículo fala em alegria, né? Então vamos memorizar esse versículo de hoje. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Está lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4. Então agora vamos orar, pedindo para que Deus nos abençoe e nos ensine a andar de acordo com aquilo que temos aprendido, né? Vamos lá? Senhor meu Deus, nós te louvamos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela tua palavra que tem nos ensinado, ó Pai. Que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos ensine a confiar somente em Ti, que o nosso coração se alegre com tudo aquilo que o Senhor faz por nós e que o Senhor seja sempre o nosso melhor amigo. Que nós possamos levar até o Senhor, meu Deus, os nossos medos, as nossas dificuldades, os nossos problemas, e que o Senhor cuide de nós e faça em nós a tua vontade. Abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E só para reforçar, né, o nosso versículo para memorizar, que vocês estejam aprendendo esses versículos e também o nosso coração missionário, né, para que através desse coração nós possamos arrecadar a nossa contribuição para a campanha de missões. Então, logo eu vou falar a data que nós vamos estar recolhendo essas contribuições, tá bom? Um beijo, até mais!